Bem, eu acho que já está gravando. Gente, boa noite mais uma vez. Olá para você que está vendo essa aula posteriormente, né? Hoje a gente vai ter uma conversa inicial sobre alguns aspectos básicos, alguns elementos introdutórios, né, em relação a Libras, né, da nossa disciplina. Mas antes de passar para falar sobre o conteúdo em si, eu queria perguntar algumas coisas para vocês. Em relação, primeiramente, à nossa questão da tutoria, certo? A Maria Luísa, que é a nossa tutora, vai ficar acompanhando as nossas aulas, mas o tutor que vai ficar no nosso BBB, né? A Maria Luísa, para quem não a conhece, não estava aqui no primeiro dia, né? Mas estava lá recepcionando todos vocês no fórum de apresentações. Inclusive, gostei muito de conhecer vocês. Como os tutores já estavam respondendo, eu acabei não respondendo para não ficar redundante, mas sintam-se muito bem-vindos e bem-vindas à nossa disciplina, tá? Então, a Maria Luísa vai ficar acompanhando a gente nas nossas aulas síncronas, né, que inclusive é um novo formato para todo mundo, né, da gente estar acompanhando as aulas constantemente de forma síncrona aqui, em chamados Google Meet ou outros dispositivos, né, e disponibilizar essas aulas posteriormente na plataforma, né. Então, o Valdemar, que é o nosso outro tutor, ele vai ficar com vocês no horário disponível, nas terças-feiras, tá? Para esclarecimento de dúvidas, caso vocês tenham algum questionamento que não queiram fazer no chat, aproveitem, inclusive, o PPP, né, para tirarem as dúvidas, ver o que vocês podem aproveitar melhor sobre a disciplina, às vezes que não conseguem participar aqui desse momento síncrono, mas para os que participam aqui, que inclusive chamam novamente, né, a gente pode interagir muito mais e aprender muito mais sobre os conteúdos, mas não procure os tutores somente perto das provas, por favor, né? Vamos tentar aí criando esse hábito de participar desses momentos, né? Para despertar curiosidade e dentre outros, tá? A segunda coisa é em relação a grupo no WhatsApp. Até mesmo a Francisca, não sei se ela está aqui nesse momento, perguntou se haveria algum grupo no WhatsApp. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que é interessante a gente ter um grupo no WhatsApp? É uma boa ideia, professor, porque a gente tem tantas disciplinas, aí tem vários grupos e a gente consegue se comunicar melhor. Não que a Sim, gente vá deixar de ver o Moodle, mas é uma forma de se comunicar melhor, porque alguns alunos pronto, pagam as disciplinas, outros pagam outras. entendi. Pronto, Ângela. É uma coisa interessante. Ah, pronto. Tá aí, Francisca. Tudo bem, Francisca? Uma coisa interessante que eu gosto sempre de perguntar, né, para vocês, caso vocês tenham interesse, né? Mas é uma coisa que a gente precisa impor algumas regras, né? Principalmente o contato fora. Assim, eu não tenho nenhum problema em responder vocês, né? É porque acontecia algumas vezes, né, de ser disponibilizado o grupo, os alunos pegarem o número e, sabe, fazer ligações inapropriadas, por exemplo, 11 horas, aí a pessoa estava me ligando, então isso é de bom senso, né? É do bom senso de vocês. Se eu tiver acordado, eu não tenho nenhum problema em respondê-los, tá? Realmente, às vezes, só é um pouquinho complicado em horários não comerciais para ter o contato no privado, né? No grupo, podem ficar à vontade, a madrugada a fio, né? Inclusive, muitos de vocês usam a madrugada para produzir, eu também. Então, assim, somente a gente ter essa regrinha em relação aos horários, mas no grupo em si podem falar à vontade, né? Maria Luísa sabe, me conhece um pouco melhor, né, enquanto amigos, né, que ligação, né, Malu? Eu sou um pouquinho inimigo de Eu já ligações. tenho conhecimento quanto o professor é acessível, então. Ah, é, né, Angela? Ah, que Tem, maravilha. tem um amigo meu que foi seu orientando, então tenho boas informações. Ei, Ângela. Mauro Silvano. Menina, olha aí, Mauro, Ave Maria, meu filho. Eu disse que estava pagando a disciplina com você. Ele disse, papai. Sim. Maravilhoso. Gente, olha, é incrível. Essa questão de orientação é muito bacana, que a gente pode, né, criar vários laços. Inclusive, tem muitas pessoas que estão fazendo TCC agora
não sei se estão pagando essa disciplina aqui, né, conosco, esse semestre, mas geralmente o pessoal de matemática já está se encaminhando, né, para os finalmente do curso, né, então já estão pensando aí nos TCCs, e eu fico muito feliz com a procura de vocês, tá? Mas só estou esperando a professora Mariana me dar mais instruções para a gente seguir. Gente, então falei sobre a nossa tutoria, falei sobre o grupo do WhatsApp, então vou criar um grupo e vou disponibilizar para vocês lá no nosso fórum de dúvidas dessa primeira unidade, tá? Para que vocês possam clicar no link e acessar diretamente. É bom que a gente faz uma interação lá, gosto sempre de postar algumas figurinhas de Libras, então a gente já consegue ir aprimorando os conteúdos. E a outra coisa é em relação aos encontros síncronos, tá? Lembrando que a gente está tendo todas as sextas-feiras, né, de 19 às 21, às 21, mas eu não pretendo necessariamente usar todo esse tempo, né? Então, a gente vai ver se o conteúdo foi explanado, se tiverem dúvidas aqui no momento síncrono, podem ficar à vontade, né, a gente usar esses horários, né, que estão disponíveis, mas a ideia é que a gente cumpra o conteúdo, caso não encerre o conteúdo, já esclarecer mais dúvidas, a gente segue para as nossas outras atividades, que eu sei que vocês, às vezes, botam 8 disciplinas, 7 disciplinas, né, Bruno? Bruno estava aí falando na outra aula, né, Bruno, que estava com algumas disciplinas a mais, eu sei, desafiador. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo em si. Hoje a gente vai ver alguns aspectos um pouco mais introdutórios, certo? Quando a gente pensa sobre Libras. E antes de mais nada, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês consideram como Libras? A gente viu, inclusive na aula passada, a gente fez um pequeno quiz, né? E também está disponível no Moodle um questionário de sondagem, que vocês vão fazer, né? Colocar as respostas lá sobre o que vocês consideram Libras, o que vocês gostariam de aprender um pouco mais especificamente na nossa disciplina. A gente sabe que a gente está com 4 cursos, né? Mas isso a gente vai fazendo o possível para que tudo isso seja encaixado ou que possa ser uma experiência significativa para a formação de vocês. Mas aqui a gente não quer assim, Ebson, você quer que a gente se torne fluente em Libras, uma disciplina? Isso é impossível, né? Mas o que eu quero é que vocês abram a mente, pelo menos para ter a curiosidade de procurar formas ou melhorias de atender os seus alunos surdos futuramente, né? Então, isso aí é algo que a gente vai começar a trabalhar mais. E aí, gente, em relação a Libras, essa terminologia, o que vocês acham que significa? A gente já viu na aula passada, quero saber de vocês novamente. Língua brasileira de sinais, não é isso? Olha aí, muito bem, Francisca. Língua brasileira de sinais, exatamente. A língua brasileira de sinais, inclusive, ela é regulamentada pela Lei 10.436, né? Que também tem seu padrão internacional, que pode ser denominada como LSD, né? Que é o padrão internacional para as línguas de sinais como um todo. Então, aí a gente já tem uma ideia inicial em relação a tanto o reconhecimento dela quanto língua, como também pensar nas estratégias ou legislações que amparam, né, essa língua para a comunidade surda brasileira, certo? Então, aqui a gente vai ver algumas características, algumas curiosidades, depois a gente vai fazer um pequeno teste aí com vocês, tá? Vou passar aqui. Então, ela é considerada a língua materna ou natural dos surdos brasileiros, assim, desde a legislação, mas também todas as formas em que a gente concebe essa língua. Então, já a primeira coisa que a gente vai saber aqui, que é uma língua natural, ou seja, não é inventada, não é necessariamente feita só por um grupo de surdos, né? Então, a gente percebe que tem algumas coisas que a gente vai começar a desmistificar para que vocês possam aqui, abrir a mente, certo? Gente, inclusive, se tiverem curiosidade de sinais, né, podem ir perguntando durante as aulas, tá? Fiquem muito à vontade. Então, ela é feita dentro de uma modalidade visual espacial e é uma língua como uma língua natural, viva e autônoma. Ou seja,
Não necessariamente a gente vai ter sinal para tudo, né? Uma coisa que a gente começa a ver também é essa importância de compreender que às vezes não tem uma palavra específica, mas você consegue transmitir as informações e se comunicar através da língua, né? Isso aí é realmente algo que a gente vai aprimorando, vai tendo um pouco mais de noção na medida em que as aulas forem acontecendo. Bem como, aqui eu trago algumas curiosidades, né, em relação a Libras. Primeiro é que ela é uma língua considerada reconhecida, né, de certa forma oficial, mas ela não é oficial 100%, por quê? Né? Até uma discussão que foi trazida, né, a gente percebe nos últimos anos, é que se de fato ela fosse uma língua oficial, a gente teria os documentos todos acessíveis em Libras, a gente teria todas as placas, por exemplo, com a possibilidade de ter a Libras ali também. Então, ela é uma língua reconhecida para a comunidade surda, apesar de que a gente luta muito mais para que outros espaços tenham a Libras, né, que vocês tenham essa formação, né, que vai para além de ter uma disciplina isolada, né, de ter acesso às pessoas surdas, por exemplo, na educação, que é o nosso público-alvo, né? Então, ela é reconhecida pela Lei 10.436, de 2002, ok? Em que essa lei, ela diz, na verdade, né, que a Libras e outros recursos de expressão associados, né, pelo artigo 1º, vão dar reconhecimento a Libras em si. Então, nessa forma, a gente pode primeiramente pensar, Ebson, mas ela, é considerado como língua, né? Lembrem que aí uma coisa muito importante. Aqui a gente vai ver que existem características gramáticas, né? Procedimentos linguísticos que fazem com que ela seja considerada como uma língua e não uma linguagem, certo? Uma linguagem a gente pode compreender, eu sei que vocês são de outra área, né, mas só trazendo um pouquinho da linguística, é uma questão que vai muito mais, por exemplo, uma linguagem. O canto dos pássaros, o som da natureza, é uma espécie de linguagem, em que você consegue escutar através dos sons, né? Uma batida, de certa forma você consegue, até o próprio corpo consegue emitir, de certa forma, uma comunicação, uma linguagem. Mas não necessariamente é padronizado. Já quando a gente tem uma língua, isso é padronizado, isso é sistemicamente organizado, então aí a gente já tem uma noção básica, né, que a gente vai compreender. A diferença de linguagem, um aspecto bem geral, e a gente tem dentro desse aspecto bem geral, como se a gente tivesse uma nuvem bem grande, cheio de coisas, a gente vai ter a língua, que seria um elemento em que tem a organização, em que tem, de certa forma, uma padronização, né? Por isso que vocês estão conseguindo me entender. A gente fala a língua portuguesa, né? Então, aqui eu tenho palavras que vocês conhecem, eu conheço, ou que a gente consegue se comunicar. Vocês já sabem, através de dentro desse código linguístico que nós estamos usando, que é a língua portuguesa. Da mesma forma, a gente tem na Libras, ok? E por falar nisso, nesse aspecto linguístico, a gente tem todos os elementos que fazem parte também de outras línguas, como o caso da fonética, da fonologia, da sintaxe, morfologia, semântica, pragmática, dentre outros. Não se preocupe, essas terminologias aqui são um pouquinho mais específicas da área da linguística, mas eu estou só apresentando para vocês que ela tem também as mesmas propriedades gramaticais do que qualquer uma outra língua, certo? Então, fiquem cientes disso. Então, a primeira coisa, entre língua e linguagem, o certo é língua. Língua brasileira de sinais. Até o próprio nome já diz. Tá ok? E também tem um sistema organizado. Então, muitas vezes assim, a gente vai ver algumas perguntas aqui, eu quero saber a opinião de vocês, tá? Então, vamos lá. A primeira delas é, a língua de sinais é universal? Por exemplo, a Libras é usada em todo lugar do mundo? O que vocês acham? Eu acho que sim, professor. Acho que sim, né, Bruno? Edson dizendo que não. Eu acho que não. Francisco? Não. Pronto, Lucas, acho que não. Pode ser, ela pode ser parecida em diferentes locais, mas ela não vai ser totalmente igual, muito mais por causa da regionalização também. Olha aí, muito bem. Eu acho que ela não é parecida tipo, é quase como, por exemplo, o surdo e mudo
brasileiro, para ele aprender, por exemplo, a língua de sinais do Japão, ele tem que, é como se um brasileiro estivesse aprendendo japonês, mandarim. É a mesma coisa e quase mais ou menos e o mesmo grau de dificuldade. Aí, show de bola. Muitas perguntas aí complementares, né? As respostas, na verdade. E vocês estão certos, né? A maioria de vocês respondeu que não, e de fato não, né? Então, as línguas de sinais, por exemplo, até pelo próprio nome, a gente já pode entender, né, que é a língua brasileira de sinais, ou seja, é a língua do Brasil, certo? Então, tem outras línguas de sinais pelo mundo. Então, a gente não tem uma padronização para as línguas de sinais, tá certo? Então, geralmente, a gente precisa compreender primeiro isso também. E outra coisa, só ajudando aqui, Lucas, em relação à expressão surdo-mudo. Tá? Primeira coisa, a gente já vai, tirar a palavra mudo do nosso vocabulário. Tá? Primeira coisa que a gente precisa compreender também é que essa expressão, apesar de ser muito utilizada pelas pessoas na sociedade em geral, é um termo incorreto. Tá? Então, mudo seria aquilo ou a pessoa, né, que não tem nenhuma expressão, não consegue se comunicar. Então, a gente já começa a abolir essa terminologia surdo-mudo. E a gente usa, então, no caso, só surdo. Ok? Então, de fato, vocês acertaram, né? A maioria respondeu que não, a língua de sinais não é universal. Por exemplo, a gente tem a língua americana de sinais, a ASL, né? Então, American Sign Language, certo? Então, de lá, por exemplo, dos Estados Unidos. Aí aqui a gente tem a língua brasileira de sinais. Inclusive, na própria Libras, a gente também tem a variação linguística. Uma coisa que a Francisca falou, né? Sobre o regionalismo, sobre as regiões, né? Que às vezes pode ter sinais que são diferentes, né? A mesma forma como a gente tem os nossos sotaques. Né? Às vezes eu falo como cearense, né? Apesar de já estar aqui faz um tempinho no Rio Grande do Norte, eu falo bom dia, certo? E vocês falam bom dia. Um exemplo claro, né? Só para a gente entender um pouquinho mais sobre esses aspectos de regionalização. Então, a resposta aí é não. Então, cada uma tem a sua região, cada uma tem a seu uso em determinado local, ok? Então, de fato, não. Vamos lá para a próxima pergunta. É possível expressar conceitos abstratos na língua de sinais? É possível explicar, por exemplo, o que é amor, uma coisa bem filosófica? É possível a gente explicar? Sim, sim. Pronto, Josié Edson. Ok. Joyce dizendo que sim. E aí, Francisca? Sim. Muito. Perfeito, exatamente, gente. A gente pode sim explicar. E lembra que eu falei que algumas vezes não tem um sinal necessariamente, mas a gente consegue explicar sobre esses assuntos, né? Muitas pessoas que estão aprendendo Libras ficam desesperadas, assim, professor, mas eu não sei o sinal. Como é que eu vou explicar isso, né? Ou se não tem um sinal específico. Nós, como bons seres humanos, usamos o mesmo sistema da língua para expressar, né, conceitos mais diversos. Por exemplo, quando eu não sei, por exemplo, o que é o nome disso daqui. Certo? Aí eu vou, por exemplo, usar pelo próprio sistema da língua as características que podem ser interessantes ou que dão compreensão a isso. Por exemplo, diga assim, olha, a gente consegue falar com outras pessoas à distância, a gente consegue digitar números, a gente consegue tirar foto. Então, todos esses conceitos, né, que eu estou juntando vão criar um imaginário para eu entender o que é o celular sem necessariamente usar a palavra celular. Então, aí a gente já tem... Eu sei que está parecendo um pouquinho uma viagem, mas é como se a gente conseguisse expressar tudo que a gente quer através da língua, pelo sistema linguístico que ela tem. Então, a resposta é sim. Nós conseguimos expressar o que é amor, o que é esperança. A gente consegue fazer, né, e apresentar conceitos abstratos através da língua de sinais, sim. Ok? Então, vamos lá para a próxima. Essa daqui é boa, viu, Malu? Malu, eu já vi muita gente dizendo assim, não, professor, eu sei o alfabeto da Xuxa de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás, né? Exatamente, ó, a professora Maria Luísa já está fazendo aí, ó,
O alfabeto da Xuxa. Gente, uma pergunta capciosa para vocês. A língua de sinais é só o alfabeto manual? É só as letrinhas? O que vocês acham? Não. Tudo bem, Francisca. Angela também dizendo que não. Mônica, nada. Gostei da empolgação, viu? Nada. Exatamente, graças a Deus. Pelo amor de Deus, se você estiver dizendo assim, Epson, eu sei o alfabeto da Xuxa, eu consigo me comunicar plenamente, sou fluente, sou quase um intérprete. Só não tive a oportunidade ainda, né, Maria? Então aí, ó, a gente já tira uma noção de que aquelas letrinhas, né, o A, B, C, D, E, F, G, H, e por aí vai, não necessariamente compõem toda a Libras. Inclusive, a gente tem aí uma definição muito importante. O alfabeto manual é só um complemento. Diga lá, Ângela. Se a gente for tentar se comunicar usando apenas o alfabeto da Xuxa, como se diz, né? Eu acho que a gente não vai conseguir, não. Eu, por exemplo, não iria conseguir, porque eu não sei todas as letrinhas, né? Eu sei algumas. E também, Ângela, tem uma coisa muito importante aí. É como se a gente fizesse uma soletração das palavras para se comunicar com as pessoas. Ó, por exemplo, vou tentar aqui Exatamente. E a Libras, a gente você. sabe que não é isso, né? Exato, exato. Ó, por exemplo, eu vou falar assim, ó. E-U, Q-U-E, R-O, I-R, C-A-S-A. Entenderam? Não necessariamente eu estou dando uma informação que vocês possam compreender, né? Quando eu uso somente a datilologia, é como se eu, de fato, estivesse fazendo uma fragmentação de letra por letra para explicar uma coisa que eu quero, né? Por exemplo, eu quero ir para casa, né? Então, aí a gente já tem uma diferença muito básica. Diga lá, Lucas. Estou chamando de Lucas, viu, gente? Ele deixou. Ok. Lucas Professor, Alexandre, ele tanto faz. professor, numa escola onde tem tanto ouvintes quanto surdos na sala, por exemplo, o professor de matemática, estou fazendo matemática, a aula ela tem que ser dada, eu tenho que explicar ela junto, sinais e falando, e quando eu vou copiar, não, quando é copiar, ele copia normal. Agora, quando eu for explicar, tem que ser em sinais falando o tempo todo, ou eu não, sempre tenho que fazer sinais falando o tempo todo, né? Excelente pergunta, Lucas. Olha, aqui a gente já vai ter um pouquinho de ideias, né, sobre alguns papéis em relação à explicação em Libras, né? Por exemplo, você como professor de matemática, se você tiver competência linguística para ensinar em Libras, maravilhoso, né? Mas eu acho um pouquinho complicado você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Que a gente chama de bimodalismo. Esse é o sinal. Que a gente fala, dá a explicação e também a gente faz a língua de sinais, né? Isso é muito complicado, né, Maria Luísa? Concorda? A gente fazer um bimodalismo. Maria Luísa respondendo aí que sim. Seu microfone, quer falar? Olha aí, Malu. Sobre o bimodalismo, né? Eu, particularmente, né, eu acho ruim fazer os dois. Eu sou profissional, né, tradutora e intérprete, mas quando é necessário, a gente faz, né, Ebson? Não, assim, não tem um intérprete. Aí há o surdo em uma sala de aula ou em um ambiente que precisa que a comunicação chegue até eles e está no meio de ouvintes, onde a maioria é ouvintes, então nós iremos sim fazer o bimodalismo, né? Bimodalismo, mas eu particularmente acho ruim. Eu não acho que a minha comunicação na Libras saia tão fidedigna como se eu fosse fazer só a sinalização, né? Aí eu estou aqui estou falando e também sinalizando. Tem horas que eu vou me perder, né? Assim, vai ficar muito aquele português sinalizado. Eu estou falando assim, né? Eu como profissional, mas há pessoas que conseguem, assim, de boa fazer.
Eu não consigo ser tão fluente nas duas coisas ao mesmo tempo, não. Eu prefiro, assim, se for para interpretar, só interpretar. Se for para falar, só falar. Mas se tiver o surdo em um ambiente e a gente está lá e não tem o que fazer, sim, eu vou usar os dois. A gente tem técnica também para isso. Muito bem, Maria. Muito obrigado. A gente percebe aí, gente, algumas questões, tá? Quando eu falo de bimodalismo, seria a mesma pessoa, não é duas pessoas diferentes, não, tá? Seria a mesma pessoa, por exemplo. Por exemplo, eu, Ebson, agora estou falando e também estou sinalizando ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, tem uma confusão que dá no cérebro da gente que a gente precisa pensar tanto em português como também em Libras. Então, tem estrutura, né, de frases, gramática, que é bem diferente. Às vezes pode ser entendível dentro da Libras, mas às vezes pode ser prejudicial no português. Então, sempre a gente vai ter uma das duas que vai ser prioritária. Então, isso aí é uma confusão que dá, tá? Então, sobre a pergunta do Lucas, o que a gente pode ter dentro das nossas aulas? Um tradutor-intérprete, uma pessoa que seria específica para levar a comunicação, né? Para ser uma pessoa que vai auxiliar você na sua explanação. Mas até mesmo é uma questão muito importante. Quer dizer, Epson, que o intérprete vai ser o professor daquele aluno surdo? Não. O professor é você, continua sendo você, tá? E ele está só auxiliando na comunicação, já que você não tem tanto domínio em Libras. Mas, Lucas, eu incentivo você a aprender mais Libras e explicar. Às vezes você consegue até fazer uma explicação mais significativa também para os alunos ouvintes. Beleza? Ângela e depois Lucas. E aí, Ângela? Eu acho que seria uma dificuldade muito grande e iria atrapalhar, principalmente no ensino de matemática, porque, assim, a Libras tem a questão também da expressão visual, né? Porque se você está interpretando aquilo ali, a forma como você expressa visualmente pode dar outra interpretação e vai dificultar a explicação do professor, falar e agora interpretar aquilo ao mesmo tempo. E aos alunos que estão ouvindo aquela explicação e tentando entender o que o professor está interpretando ali, porque não vai deixar, o aluno não vai deixar de querer interpretar. Eu iria querer, né? Porque eu fico curiosa quando eu estou assistindo a TV, que tem um intérprete ali do lado, eu quero entender o que ele está falando também, embora eu esteja ouvindo. Então, eu acho que a dificuldade é enorme. Professor, Perfeito. E aí, Lucas? No contexto de escola pública, onde existe um tipo de, tipo, você vai à escola pública para você se socializar, para você ver outras pessoas, para você não ficar só naquele ambiente familiar, para você aprender, para você exercer sua cidadania. Eu não estaria dificultando um pouco eu não estaria dificultando um pouco desse adolescente ou criança exercer a sua cidadania, ele não estaria sendo podado, entre aspas, ele não tá, porque, tipo assim, ele é surdo, mas ele anda, ele pensa igual a todos os alunos, eu não estaria podando esse aluno, porque, tipo, eu estudei no Xanxan, em escola pública, daí eu tive uma professora de física que ela fazia coisa de Libras, ela falava em Libras. E eu tinha um garoto na sala em que ele ouvia pouco. Ele tinha até o aparelhozinho, mas ele ouvia pouco. Mas eu nunca soube que ele era surdo, ele ouvia bem pouco. E, tipo, consequentemente, ele tirava notas baixas. Daí, essa professora, ela começou a fazer sinal e eu não sabia o que era. De repente, esse aluno começou a tirar notas altíssimas, ele começou a ser o melhor aluno da sala. Então, eu não estaria podando esses cidadãos, eu não estaria, tipo, privando que esse aluno exerça o seu máximo potencial em sala de aula, em sociedade. É isso que fica na minha cabeça, entendeu? Obrigado. Lucas, você tá assim,
refletindo sobre uma prática que muitas vezes, muitos ainda não pararam para pensar sobre isso. De fato, quando a gente não tem nem um professor que saiba minimamente Libras, nem um tradutor intérprete nas aulas, você já percebe o reflexo que isso teve, né? Por exemplo, no seu caso, os alunos não terem rendimento. Então, aí a gente já tem um processo educacional que faz com que a gente, muitas vezes, segregue ou que exclua o sujeito surdo de participar plenamente das suas atividades, né? Enquanto cidadão, enquanto aluno, né? Enquanto pessoa que está ali para aprender. Então, de fato, é por isso que a gente precisa, muitas vezes, estar amparado, saber do que tem de legislação para a gente cobrar do serviço público isso, né? A gente precisa ter tradutores intérpretes, sim, né, nas nossas aulas, principalmente vocês que vão atuar desde aí do ensino fundamental, menor, maior, ensino médio e até mesmo no ensino superior, a gente precisa ter a garantia, como é já garantido por lei, né, que tem a presença de tradutores intérpretes, né? Mas nada impede de que você, enquanto professor de matemática, também tenha conhecimento em Libras, né, para ajudar esses alunos. Eu acho que nada é mais interessante, né, do que você ter a capacidade de se comunicar com esse aluno, né, de você conseguir ajudar no exercício, que às vezes você percebe pelas expressões faciais que a pessoa está tendo dificuldade, né? Quando o aluno começa a ver assim, né, começa a se mexer na cadeira, né? A gente já consegue ler alguns sinais quando a gente está, obviamente, de forma presencial, né? Então, essas reflexões, Lucas, são extremamente importantes. E a gente precisa estar buscando, né, cada vez mais um aprimoramento, né, sobre esse processo de ensino para o aluno surdo, que a gente vai ver, inclusive, na educação de surdos, passaram por muitas problemáticas, né? Desde você querer impor um determinado método, não consultar os surdos em si, né? Colocar as coisas como se fossem ouvintes, né? Então, aí a gente já vai fazer algumas reflexões. Mas vamos voltar aqui para o nosso conteúdo, dessas perguntinhas mais basilares, tá? A gente vai discutir muito sobre isso, ok? Então, já tem uma motivação a mais aí. Então, gente, em relação a essa pergunta aqui, de fato, não, né? Não é somente o alfabeto manual, é como se eu estivesse só letrando, né? Cada palavra que eu fosse falar. Naquele exemplo que eu dei, eu quero ir para casa, então, ó, eu poderia fazer basicamente isso aqui, ó. Casa e quero. Então, aqui a gente já tem uma possibilidade de fazer uma sinalização. A gente, geralmente, na Libras, trabalha com referentes. Ou seja, primeiro a gente faz a informação, da informação que eu quero, principal, né, que é casa. Aí eu posso ir e querer. Então, aí a gente já tem uma pequena diferença gramatical, né, sobre a posição de sujeito, verbo e objeto. Né? Eu quero ir para casa, aí casa, quero ir, ou casa e quero. Então, a gente tem essas duas possibilidades de fazer essa sinalização. Ok? Vamos lá para a próxima pergunta. A língua de sinais é artificial, ou seja, ela é inventada somente para uma situação específica, né? Somente aquele grupo que vai saber, por exemplo, aqui, olha, gente, vamos combinar aqui só um sinal para a gente fazer aqui. Vocês acham que é artificial? A Ângela estava falando aqui que não. Vocês concordam, gente, com a Ângela? Foram pegar a janta, não foi, gente? Ou estão fazendo a janta? Eu acho que para ser artificial tinha que ser algo que não existe, que é a criação da gente. Então, na minha concepção, não existe a possibilidade de ser artificial, não. Bem, exatamente, Ângela. Então aí, ó, a gente já, primeiramente, na nossa aula, a gente já começou falando que era uma língua natural, ou seja, uma língua que nasce da comunidade surda, que nasce espontaneamente, né, uma língua viva e autônoma. Então, por isso que a gente não considera ela como artificial. Uma língua artificial seria, por exemplo, do nada, uma pessoa inventa que isso aqui vai ser chamado assim. Mas a gente percebe que para realmente passar a ser
considerado, por exemplo, uma língua natural, existem muitos outros processos, né? Desde aquela comunidade conseguir se comunicar plenamente, né? Vai desde, por exemplo, a gente pensar sobre os primórdios da língua portuguesa, né? Desde a influência dos outros povos, né? Desde como se desenvolveu e a gente se constituir, ter um status linguístico como língua, né? Alguém tinha levantado a mão? Não, eu ia falar que para ser língua tinha que ter cultura, ela tinha que ser cultural, ela tinha que ter um histórico e ela tinha que ser constante para ser uma língua. Porque não existe língua sem cultura. Uma língua sem cultura, eu posso criar a língua, posso criar qualquer língua, por exemplo, língua do P. Sim. Sim, eu até hoje não consigo me comunicar desde os tempos da escola. Meu povo, vocês conseguiam falar na língua do P? Maria Luísa conseguia. Minha gente, eu nunca consegui. Meu Deus. Eu nem conheço. Alguém dá um exemplo? Ângela, você consegue, Ângela, dar um exemplo aí? Eu não conheço. Não conhece? Vou falar minha língua, vou falar meu nome na língua do P. Fala aí, Maria. Maparipiapá, Lucu e Pisapá. Que fácil. Gente, eu não tenho condições. Então, E olha que eu não sou novinha, não, olha, e eu não conheço. ai, meu Deus do céu. Gente, eu achava muito engraçado, porque, querendo ou não, era uma espécie de código, né, que a gente fazia, né, para ninguém saber o que a gente estava falando, mas tinha, de certa forma, uma regra aí. Mas não era natural, não era natural. Basicamente, usava a estrutura da língua portuguesa, era mais um código, né, um código fonético. Mas, enfim. Lucas, você foi muito excelente na sua resposta, né, em falar sobre os elementos culturais, né? Então, toda língua é associada a uma cultura e precisa ter uma constância, né? Então, isso aí realmente é algo que é muito impactante e faz com que a gente, de fato, tenha uma noção específica sobre esse assunto, né? Então, muito bem. Vamos lá para a próxima. Nosso tempo está se passando um pouquinho mais rápido. Essa daqui eu não preciso nem comentar nada, né? E aí? A língua dos surdos é mímica? Em nome da igreja. Se fosse há algum tempo atrás, sem nenhum tipo de conhecimento a respeito, eu diria que sim. Sim. Só que hoje, como eu já conheço um pouquinho, eu não sei Libras, mas como eu conheço um pouquinho, eu posso dizer que não. Muito bem, Angela. Perfeito. Excelente. Então, aqui, ó, gente, a primeira coisa que vocês precisam tirar da cabeça, quando ouvirem uma pessoa falando, não, aquele surdo estão fazendo um gesto lá, uma mímica, alguma coisa assim do tipo, né? Ó, fazendo mugando, né, como diria. Você já diga assim, olha, não é mugando, é Libras. Eu aprendi com o professor Epson lá na minha disciplina de Libras, Teoria e Prática. Ok? Então, Professor, não. Oi, Lucas. Por que o surdo tem tanta raiva quando eu falo errado em Libras? Então, aí, às vezes depende do perfil da pessoa, né? Pode ser que você esteja falando alguma coisa que não agrade, ou não sei. Realmente pode ser N fatores aí. Alguma coisa obscena, né? Às vezes quando a gente erra, aí faz um sinal obsceno. Gente. Aí, se for obsceno, aí eles ficam zangados mesmo. Eita, meu Deus. Ó, primeira coisa aqui, ó. O povo gosta E às vezes a gente não sabe, né, que tá fazendo algo errado. Mas às vezes até sabe, Ângela. Tem gente que faz no só meu mesmo caso. para implicar. Não, eu não estou dizendo que é o Eu caso sei. de vocês, mas tem gente que faz só para Acusou implicar. sim, viu, Ângela? Acusou sim também. Não, Ângela. Eu acredito que tem gente que faz de propósito mesmo para irritar. Porque já é uma dificuldade para eles se comunicarem com a gente, né? Que a maioria das pessoas, pelo menos onde a gente vive aqui no interior, a maioria das pessoas não sabe se comunicar com surdo. Eu já sofri muito na sala de aula. Quando eu entrei, a primeira vez na sala de aula que eu vi que tinha um aluno surdo, eu quase caí para trás. Meu Deus, como é que eu vou ensinar esse menino? Mas fui me adaptando, deu certo.
Mas é uma dificuldade. E eu acho que para eles, conviver com as pessoas que não sabem se comunicar com eles ainda dificulta um pouquinho mais e torna chato quando a gente faz algo errado, que eles vão interpretar de outra forma. Às vezes a gente até consegue se comunicar com eles, só que o aspecto visual da gente não diz a mesma coisa que deveria estar dizendo, né? Ainda tem isso. Mas isso é muito normal, né? Até porque nós estamos aprendendo Libras, por exemplo, né? Você está tendo o primeiro contato, você está se esforçando, mas imagina essa pessoa, quantos anos ela não passou tendo que se explicar de alguma outra forma. Por exemplo, ela sabe muito língua de sinais, ela tem influência, mas a pessoa que ela está se comunicando, tentando se comunicar, não a vê enquanto uma pessoa inteligente, não a vê enquanto uma pessoa que quer se expressar, tem seus sentimentos, né? Então, às vezes, isso pode ser um fator de raiva, né? Da pessoa ficar enclausurada, por exemplo, na sua própria casa, sem poder se comunicar, ou sem poder desabafar, conversar com os nossos amigos, né? Por exemplo. Então, isso é uma coisa que, quando a gente se coloca no lugar do surdo, por exemplo, né? A gente já tem aí um processo de empatia, né? Para a gente compreender não só a comunicação, mas como essa pessoa se sente algumas vezes quando não há acessibilidade. Por exemplo, ela ir para a escola todos os dias ou ser obrigada a ir à escola sem que o professor, os colegas, né, toda a comunidade escolar não saiba Libras, ou pelo menos não tente se comunicar de alguma forma, ou até mesmo faça bullying, como é o caso que acontece bastante. Né? E aí, Lucas? Professor, em uma perspectiva behaviorista, o aluno de Libras, o aluno o surdo, que estuda, ele teria, no caso, uma vantagem em cima dos ouvintes pela capacidade de manter o foco, por não ter praticamente nada sonoro atrapalhando ele. No caso, o meio o ajudaria em questão para os outros alunos, o ajudaria mais? O aluno de Libras, a capacidade cognitiva dele, do surdo, seria maior do que a do ouvinte, por isso, por não ter tanta coisa interferindo no foco dele? É uma dúvida. Olha, realmente essa pergunta é bem mais complexa, né? A gente precisaria fazer alguns testes, né? Principalmente para perceber isso. Mas eu, como usuário de Libras, né? Bilíngue, né? A gente percebe que a gente... não sei se Maria Luísa também tem isso, né? A percepção visual é muito mais aguçada, né? A gente consegue perceber, por exemplo, meu campo de visão antes era muito mais centrado aqui. Depois que eu comecei a ter uma prática bilíngue, eu realmente expandi como se o meu campo de visão realmente fosse bem mais aguçado. Eu consigo perceber o que está acontecendo na porta, na cozinha, no teto, ver alguma coisa passando aqui, né? Então, essa é uma experiência que eu adquiri enquanto... Eu falo pela minha experiência, né? Que eu não posso falar pelos outros, né? Mas, geralmente, tem uma ampliação desse campo de visão. E, geralmente, as pessoas com deficiência, né? As pessoas, por exemplo, surdas, né? Têm os sentidos muito mais aguçados, por exemplo, no campo da visão, que é justamente o principal canal, né, em que ela recebe as informações. Então, querendo ou não, tem uma certa influência, né, mas a gente não poderia comparar, por exemplo, assim, dizer assim, não, todos os surdos vão ter uma concentração bem mais aguçada do que os ouvintes. A gente não pode falar isso, né, até porque seria uma situação isolada que a gente precisaria pesquisar. E dentro dessa perspectiva behaviorista, né, mas tirando isso, a experiência com Libras amplia o campo de visão, faz com que você tenha uma percepção muito mais aguçada dos elementos que acontecem no seu redor, mas, ao mesmo tempo, também pode ser um fator de atrapalhar, né? Você, por exemplo, está vendo aqui acontecer várias coisas ao mesmo tempo. Não só tem um slide, tem um intérprete, tem um professor, tem os colegas. Você está vendo a porta aberta e está passando constantemente os seus colegas para ir merendar, por exemplo, na situação da escola, né? Então, aí também é um fator que pode atrapalhar. Então, vai depender muito da situação em que a gente está analisando, certo? Então, isso aí é algo que vai de pessoa para pessoa. Mas, geralmente, há uma tendência, quando você perde um dos sentidos, os outros serem aguçados. Né? Geralmente, a maioria das pessoas com deficiência fala sobre isso, né? Você tem uma experiência um pouco mais aguçada, por exemplo, cegos terem uma audição muito mais
específica, né, quase biônica, de conseguir captar as informações através dos sons, né? No caso dos surdos, pela visão. Mas isso aí vai depender de pessoa para pessoa, tá bom? Então aqui, gente, a língua dos surdos não é mímica, tá? É uma língua natural, então a gente já precisa desmistificar isso quando as outras pessoas estão falando, né? Vamos lá. A língua de sinais é uma versão sinalizada da língua oral? E aí? Tudo que eu falo em Libras, por exemplo, vai ter uma palavra em português, ou o contrário? Tudo que eu falo em português vai ter um sinal específico em Libras? Até uma coisa que a Maria Luísa falou, né, sobre português sinalizado. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Ou o que vocês acham aí dessa afirmação? Eu não lembro bem. Eu acho que Mauro já me falou algo a respeito disso. Eu estava tentando lembrar que porque a gente trabalhava no polo e ele chegava com as coisas dele do curso de Libras. Eu, Mauro, vem ensinar pra gente. E a gente ficava brincando. Mas ele ensinava mesmo. Mas eu não lembro algo. Ele falou algo a respeito disso. Que tem alguma diferença, sim. Mas eu não sei explicar o que é. Show de bola. Eu acredito que os ouvintes... É uma versão sinalizada da linguagem. Eu acredito que os ouvintes eles já tenham uma espécie de versão sinalizada do português. Eu acredito que seja diferente da Libras. Porque os ouvintes já têm... Nós aprendemos desde criança a nos utilizar de sinais para falar com outras pessoas. Só não aprendemos Libras. Se fosse o caso de desde o fundamental, que todos os cidadãos aprendessem Libras, essa língua sinalizada seria trocada por Libras. Porque aqui todos os ouvintes eles já têm um tipo de língua sinalizada. Ok, Lucas. E Josiedson também, né? Olha, a gente precisa entender aqui que são duas línguas completamente diferentes, tá? Quando a gente fala sobre língua de sinais ou sobre a Libras, né? Ó, já aproveita que conhece o sinal. Libras. E quando a gente fala sobre o português, que é o sinal de português. Ok? Então, aqui a gente já tem uma ideia sobre a diferença sobre essas duas línguas. Todas elas têm gramática, mesmo status linguísticos, mas a gente tem estruturas completamente diferentes. Vocês lembram quando eu dei o exemplo de eu quero ir para casa? Na língua portuguesa, estou falando aqui, né? Mas vocês viram, quando eu fiz a sinalização, fiz a língua de sinais, a Libras, né? Sobre essa mesma frase, eu modifiquei a estrutura gramatical dela. Eu não necessariamente trabalhei com sujeito, verbo e objeto. Eu trabalhei o contrário. Comecei primeiro pelo objeto, o referente, para onde eu quero ir, o que eu vou fazer e a ação. Tá? Então, por exemplo, eu falei assim, ó, casa, quero ir. Ou casa e quero. Certo? Então, aqui ó, a gente já tem uma pequena diferença sobre essa estrutura gramatical. Então, a resposta aqui, que vocês vão aprimorar na medida em que as aulas forem passando, é que não é uma versão. Por exemplo, tudo que eu falar em português, eu vou oralizar aqui em português, eu vou ter um sinal específico, eu vou seguir palavra, sinal, não, certo? Então, isso aí a gente vai aprimorando na medida em que forem passando os tempos, tá? Nas aulas, né, a gente vai ter muitos sinais aqui que eu vou mostrar para vocês, certo? Específicos da área de vocês. Então, vocês vão ver que a gente não necessariamente faz tudo em Libras. Às vezes tem uma frase muito longa e a gente consegue sumarizar com um sinal, né? Ou o contrário, às vezes tem um sinal e a gente precisa ter muito mais explicação, né, em língua portuguesa. Então, isso aí a gente vai ver com mais calma durante as nossas aulas. Exatamente, é uma tradução, José Edson. Exatamente. Okay? Vamos lá para a próxima pergunta. Isso aqui é fácil, né? Se alguém errar...
A língua de sinais tem gramática? A Libras tem gramática? Exatamente, Gladson. Excelente observação. Por isso a dificuldade da gente sinalizar, né, e falar ao mesmo tempo, porque são gramáticas completamente diferentes. E não dá para ser ao pé da letra, exato. Muito bem, gente. A pergunta aí que está na tela. A língua de sinais tem gramática? Concorda com a Caitlin? Eu quero respostas com certeza, gente. Muito bem, Mônica. Muito bem. Então, ó, sim, gente, a gente já falou, inclusive na nossa aula, que tem gramática, sim, tem o mesmo status linguístico, a mesma coisa quando a gente fala de uma comparação entre as línguas orais, por exemplo, português, inglês, francês, entre outras, ela tem o mesmo status linguístico, ela tem a mesma gramática, não a mesma gramática, né, mas tem a mesma estrutura que qualquer outra língua natural tem, certo? Então, sim, tem. Outro sinal, ó, você vai fazer isso daqui, ó, a mão nessa configuração aqui, ó, com o dedo que está passando. Isso aqui, quando você balança, é como se você estivesse fazendo a afirmação, ó, com a cabeça, né? Sim. E não, né? Você já sabe. Uma outra pergunta. A língua de sinais, ela é ágrafa, ou seja, ela não tem escrita, tipo assim, só dá para fazer aqui em vídeo, ou ver a pessoa sinalizando. É possível registrar, por exemplo, escrita? Existe escrita? O que vocês acham? Nós já estamos dizendo que tem sim. Vou mandar os parabéns para Mauro, viu? Muito bem. Tu ensinou muito bem a ele. Olha aí. Que maravilha. Gente, então sim, gente, tem grafia sim. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, geralmente que a gente pode fazer sobre alguns sinais, tá? Até ver que isso aqui é um sinal já feito. Cadê isso? Cadê que a gente escreve tanta coisa aqui? Pronto. Tem sim. Então aqui, gente, a gente já tem uma possibilidade para vocês compreenderem de forma mais interessante em relação à escrita da Libras. Eu fiz aqui o sinal de casa. O sinal de casa, por exemplo, né, a gente sempre trabalha com uma questão, por exemplo, de referentes. Né? Está dando para focar aí, meninas? Estou muito blogueiro, né? Então aqui, ó, a gente já tem uma possibilidade dá para de ver, fazer Edson. a sinalização de casa, né? Que basicamente aqui a gente tem a configuração de mão, ó, e tem, de certa forma, uma regra. Esse aqui é através do sistema de escrita chamado escrita de sinais, certo? Em que a gente tem a possibilidade de escrever os sinais que a gente está fazendo aqui oralmente, tá? Então, a resposta é não. Ela não é ágrafa. Ela tem, sim, grafia. Ela tem, sim, possibilidade de escrever e registrar de forma escrita, certo? A gente sempre trabalha com referente, por exemplo, que seria a imagem, né? O que é representado na nossa cabeça, em língua portuguesa, e aqui a gente tem a possibilidade de representar em escrita de sinais. É que chama essa forma aqui da gente escrever um sinal em libras ou outro qualquer. Tá bom? Então vamos lá para a próxima. Nosso tempo está se passando. Bem, com base nessas perguntas, gente, a gente tem algumas definições e é muito importante até mesmo que vocês conheçam um pouco da legislação. Eu vou deixar indicado aqui para vocês façam a leitura posteriormente, tá? Mas, basicamente, desde a Lei da Acessibilidade, a Lei 10.098 de 2000, a gente tem aí alguns critérios básicos para a promoção de acessibilidade para as pessoas com deficiência. A própria lei da Libras, né, a 10.436 de 2002, que ela regulamenta a língua brasileira de sinais, e também o decreto, né, 5626 de 2005, que é um elemento extremamente importante, por exemplo, para a gente
ter até mesmo na formação de professores, como é o caso de vocês, né, a disciplina de Libras. Graças a esse decreto é que a gente conseguiu colocar na formação de professores e também nos cursos de fonoaudiologia, né, que as pessoas conseguissem ter uma formação, mesmo que mínima, seja para abrir a mente, né, o que eu quero, o principal é isso, certo? E boa noite, Júnior. Seja bem-vindo, querido. Então, vamos lá. Só a critério de curiosidade, né? Puxando sardinha para o meu lado. A gente tem, inclusive, no campus de Caraúbas, né, na qual eu sou docente, o curso de Letras Libras, caso vocês tenham interesse futuramente, quem sabe, né, terminar aqui o curso de matemática, de química, física, computação, e ir para lá para o Letras Libras cursar com a gente, né? Quem sabe, né, Maria Luísa? Só a critério de curiosidade, tá, gente? Podia ter pau dos ferros, né? Poderia, exatamente, com certeza. Mas gente você é de pau dos ferros? Não, sou de Serrinha dos Pintos. Para a gente que mora aqui na Serra, é um pouquinho mais de dificuldade para ir para Caraúbas, né? Contramão. Não, imagina. Às vezes, assim, pau dos ferros seria mais interessante, né? Mas quem sabe? Pau dos ferros fica na porta. Eu cheguei já agora. Perfeito. Gente, agora a gente vai fazer uma pequena prática, ok? Então, vamos, se possível, se vocês tiverem condições, eu queria que vocês ligassem as câmeras. A gente não aprende Libras sem praticar, não, viu? Inclusive, a disciplina é teoria e prática. Já foi a teoria, agora vamos para a prática. Pode ser? Se não quiser aparecer com a cara, pode mostrar só a mão. Eu quero ver vocês, né? Quero ver vocês analisando aí. Ok? Vamos ver aqui alguns sinais básicos, aproveitar que a gente tem um tempinho ainda. Certo? Eu queria, primeiramente, começar com algumas situações básicas, né? Mas lembrando, né? Ebson, eu aprendi o alfabeto de frente para trás, de trás para frente. Sou fluente, posso ser considerado um intérprete? Não, jamais. Certo? Maria Luísa aí já tem anos de carreira, né? E a gente sempre está em constante aperfeiçoamento, né, Maria Luísa? Eu também. Então, vamos lá fazer aqui alguma prática sobre o alfabeto manual. Ele vai ajudar a gente, por exemplo, quando a gente não sabe um sinal, a gente fazer a datilologia. Datilologia é a termologia, vou escrever aqui para vocês no chat. Um minutinho. Datilologia, né? Parecido até com aqueles termos lá, né? Parecido datilografia, um pouquinho parecido, mas não tão velho, né? Enfim, datilologia é a forma como a gente faz as nossas configurações de mão, né? Por exemplo, essas aí que correspondem ao alfabeto. Então, vamos ver aqui elas, tá ok? Vamos lá. A primeira delas é o A. Basicamente, fechando a mão, ó, lembrando que o polegar fica aqui na lateral, letra A. Letra B na sequência. Assim, ó, só levanta os dedos, né? E deixa o nosso polegar passando. B. Perfeito, Ângela. C. Faz um pouquinho de lado, né? Ó, como se estivesse aqui, ó, segurando um copo, né? Letra C, literalmente. É bom, gente, ó. Uma dica que eu dou para vocês. Não tenham vergonha de sinalizar, né? A gente está aqui para aprender mesmo, né? E, às vezes, algumas associações que a gente faz ajudam o nosso cérebro a memorizar, tá bom? Então, lembra assim, eu estou imaginando aqui uma coisa bem estranha, mas para você, se faz sentido, fique à vontade, tá? A, B, C, ok? Aí a letra D, você basicamente vai levantar o dedo indicador e fazer um copinho aqui com os outros. Ó, e faz até o desenho mesmo. Tá vendo? Letra D. Sempre o que for mais confortável para você. Professor Ebson, pode fazer com a outra mão? Por exemplo, eu sou canhoto. Pode fazer? Pode. Tá? Vai ficar nessa outra mão assim. Não tem nenhum problema. Letra D. Ok? A letra E agora. Exatamente, Lucas. Perfeito. Perfeito, Ângela. Mesmo. Letra E. Aí agora a letra F. F.
fora. Você vai lembrar, ó, de colocar o seu dedão, né, o polegar, para fora. F de fora. Perfeito? E, ó. Por enquanto, é porque a gente vai ter uma letra muito parecida, por isso que eu estou dando essa dica. F fora. Ok? A letra G, basicamente, ó. Levanta o indicador e encosta o polegar. G. Aí pode juntar aqui, ó, eles dois. Tá certo? G. Isso. Perfeito, Lucas e Ângela. Eu tô vendo, né? Os outros não estão tímidos. Vamos lá. A letra H, a gente vai fazer aqui, ó, basicamente essa configuração. Vai colocar o dedão entre eles dois, certo? E dar um pequeno giro. H. H. Ó. Faz aqui o The Voice Brasil, né? Bota o dedão no meio e gira. H. H. Gente, se vocês tiverem dificuldade para ver, pode me falar, tá? Para eu virar assim, que às vezes na câmera, às vezes não aparece. Então, vou tentar fazer assim para vocês verem melhor. H. A letra I é basicamente levantar o medinho. I. Letra I. Depois, a letra J é basicamente fazer um desenho, né? Ó, pega aqui a mesma letra O J eu I não sei. e desce. Isso, Como? ó. Faz de Só novo. fazer, ó, a letra I e desce. Fazendo o desenho do J. J. Isso. Exatamente. Letra J. Aí a letra K. Lembra da configuração de H, né? Que a gente fez aqui, colocou junto e girou, né? Esse é o H. Mas o K, a gente vai dar uma leve subidinha ou deixar ele parado assim, nessa posição. Ó. Aqui, ó, tá parado, certo? Ou eu posso subir. K. Isso. De Karine. Cadê a Karine? Tá por aí? Ela é tímida. Ela é tímida, né? Nossa, pode Ela tirar é minha tudo nesse vizinha. posto. É minha vizinha. Karine. Ela e Kate. Olha, pois já vamos praticar aí, ó. Já vamos praticar as três. É nosso grupo. Comunicação. Eu tô com a câmera ligada, tá? Eu tô tentando aqui fazer. De um jeito Tá, que pois não tô vendo, não. Pera aí, vou fixar você só pra ver você. Pois eu tô aqui pelejando. Menina, sozinha. arrasou. Porque que às vezes some, né? Você sabe que às vezes, não sei se a minha conexão tá estável, mas muito bem, Kate. Perfeito. Vamos lá. Então, a letra K, basicamente, você vai subir, né? Você pode subir assim, dar uma leve subidinha ou deixar parado, tá? De Caitlyn ou Karine, ok? Letra L, muito difícil, né? A mais difícil. A mais difícil. Não, mas tem outra pior, que é o O. Letra L. L. Ok? A letra M. Basicamente os três dedos, né? Três perninhas, como diria a tia do alfabeto. Você pode fazer tanto esticado, né? Da forma como ficar mais confortável para você. M. Ou assim. Tá bom? M. Letra N, basicamente só duas pernas. N. N da Ângela, na segunda letra. Agora a letra O. Essa aqui é difícil, viu, Ângela? Conseguiu Nossa. fazer aí? Ixi, Maria. Isso daqui é para arrebentar mesmo, né? A cognição da pessoa. Ok, letra O. P. Lembra da configuração de H, de K. E agora, P é a mesma configuração. Somente a gente vai fazer esse movimento aqui, ó. De lado. P. P. Ok? Não tô vendo você. Tô vendo você. Oi. Passa. E aí, agora eu vejo. Apareceu? Pronto. Apareceu. Letra P. P de patu. P de pato. Ok? Letra Q. Lembra da letra G, que era para cima? A gente vai somente colocar para baixo. Vira a letra Q. Q. Ok? Muito bem. Agora a letra R. Somente cruzar os dedos.
lembrando, tá, gente? Para quem for canhoto, né, não tem nenhum problema. Pode fazer com a outra mão, tá certo? Desde que você faça essa mesma configuração. Geralmente as configurações são espelhadas. É como se a gente tivesse aqui, ó, né, um espelho que vê a mesma forma. F. Eu achava que o S era mais difícil. É muito parecido com o A, né? Ó, É. lembra do A, assim, de lado, o S vai ser cruzando. S. Ok, S. Agora, deixa eu copiar aqui e aumentar isso aqui para baixo. Letra S, né? Aí agora a gente vai... As câmeras estão congeladas. Qualquer coisa, você pode fixar a minha tela, tá? Se você tiver dificuldade, letra S. Acho que é conexão. S. Agora, a letra T. Lembra que a gente fez, ó, um F para fora, assim. Aí agora a gente vai somente inverter, ó. Colocar o polegar para dentro. Não se preocupem, tá, gente? A gente vai fazendo isso, a gente vai aprimorando e vai conseguindo fazer de forma tranquila depois, certo? Lembra que o F... Preciso melhorar a coordenação. F de Eu fora. já tô quase dando cãibra nos dedos. Mulher, pelo amor de Deus, você me mata. É sério, pessoal. Eu não tenho coordenação para isso, tá doendo. A gente vai aprendendo, Depois a gente vai Gente, fazer um é porque eu exercício, ainda tá? dou uma tocada de violão. E se não desse, hein? Caitlyn, pelo amor de Deus. Ó, lembrando aqui, né? O F para fora e o T vai ser para dentro, certo? Gente, ó, sempre façam, né? É isso, Epson, tá certo. Deixando para vocês. Deixa eu fixar você aqui congelou. Peraí. Exatamente. Perfeito. T. Certo? Aí agora, próximo. E aí, faça aí. Exatamente, Angela. U. Só levantar os dois dedinhos, tá certo? U. V. Depois o V. Só os dois dedos, né? Separados, né? Lembrando disso. V. U. V. Aí, W. Só 3 dedos. Ok. O X. O que é isso no X? Pronto, vamos ver agora. A gente vai fazer essa configuração aqui, ó. Somente um dedo, como se estivesse pegando assim uma Fixar garrinha. você. Como se estivesse pegando uma garra, por exemplo. Né, ó. A gente vai descer ele e puxar para trás. X. X. Ok. Y, basicamente, lembra do hang loose? Não consigo. Né, ó. Y, você pode dar uma leve inclinada. Y. E a letra Z, basicamente, é desenhar com o indicador. Né? Ó, dedo, aqui o nosso indicador. Você vai fazer um movimento de zigue-zague. Aqui, ó. Z, desenhando Z. Z. Ok? Tranquilo, gente? Por aqui. E aí, Ângela? Foi tranquilo? Vocês estão me ouvindo? Foi, minha mão tá doendo. Mão tá doendo, pelo amor de Deus. Eu tô ouvindo. Show de bola. Gente, ó, vamos tentar revisar, pode ser? Vamos lá, de novo. Letra A. Só aqui, ó, fecho a minha mão, encosto, né? Gente, de forma que fique tranquilo para você. Não precisa fazer malabarismo, perdão, para fazer a sinalização, tá? Então, aqui, ó, A, B, sempre de frente para a pessoa que você está se comunicando, conforme eu estou fazendo aqui para a câmera, para vocês, ou para a pessoa que eu vou me comunicar. B, C, D, ó, só o indicador, certo? O indicador que sobe. D. Só meus dedinhos tá doendo já, professor.
Ai, Lucas, vamos tentar melhorar esse negócio. Depois vamos tentar fazer aí um exercício, né? Para esticar os dedos, assim, ó. Dar uma sacudida. No começo é normal. Né? A gente estava no E, né? F. Lembrando que o indicador desce e o polegar fica por cima, né? Fica para fora. F. Letra G. Saindo, levantando o indicador, encostando o polegar. G. Aí o H. Lembra, né? Os 3 dedinhos. O The Voice Brasil. Aí bota aqui no meio e gira. H. Menino, peraí, eu fiz certo? H, tá certo, né? Próximo. I. Somente levantar o indicador, né? I. J desenha. J. Ó, lembrando que é um indicador. Ou, aliás, perdão, um mindinho. J. O J também pegou. J. Letra K. Pode dar uma leve subida, né? A mesma configuração do H, mas levanta. H. H assim, e o K sobe. K. L. L. M. N. O. P. Lembra do H que gira, o H que sobe e o P é parado de lado. P. Q. Só lembra do G para cima, o Q é para baixo. I. R. S. Dedo cruza, tá? Lembra do A que é assim, do lado, o S cruza. S. T. Agora o dedão fica para dentro. Muito bem, Lucas, muito bem, Caitlin, Angela, muito bem. Ó, P, U, os 2 dedos, né? Só lembrar de ficar junto, tá? O U, para não confundir com o V. Isso. Eu já tava no V. Né? Ah, sim, porque você é mais rápido que eles giram, mulher. Desculpa aí. Não. U, V, O dedo tá doendo. W, X. Só puxar para trás, ó. X, Y e Z. Ok? Então, mais uma vez. Eu não vi o Y. Y. Sim. O Y. Aqui, ó. Subindo. Professor, Tem que luz, né? Lembra? alguém me escuta? Subindo. Júnior, você falou, querida? Tem alguém me escuta? Estou te escutando. Sim, é que eu queria ver o J, porque toda vez que o senhor ia fazer o J, o professor ia fazer o J, travava a tela. Pronto, ó. Basicamente, você vai pegar a mesma letra, o I, né? Lembra do I? Você vai desenhar no A. Certo. Por exemplo, aqui, ó. Pega o I, né? Ó, aí vai, desce e faz um movimento como se fosse desenhando um J. Perfeito, Júnior? Perfeito. É porque eu tava fazendo aqui um rebuliço e eu pensava que usava as 2 mãos. E eu não sei o que eu tava fazendo. Não, só Eu sei que uma eu tava mão. usando as 2 mãos. Perfeito. Só estava mostrando para ficar mais claro para vocês. Somente uma mão você desenha com o mindinho, tá bom? Eu não liguei a câmera, professor, mas o rebuliço que eu fiz aqui foi grande. Sem problemas, entendo. Viu? Então, aqui, gente, a gente viu essas principais configurações, né, de mãos. Vou fazer aqui, ó, bem rápido para vocês. Ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Ok? Gente, depois vocês revisem, né, esse vídeo. A gente vai colocar
inclusive um vídeo, né, que possa ser mais bem claro, bem aproximado, para que vocês possam praticar, tá bom? Vamos ver aqui esses números, bem rapidinho, né, que a gente tem pouco tempo. Lembrando, gente, que aqui, ó, a gente já começa a ver uma pequena questão, que a gente também tem a representação que vai modificar de acordo com a nossa necessidade de comunicação. Por exemplo, Epson, para vocês, né, inclusive que são professores de matemática, a gente tem diferença para números de quantidade, cardinais, ordinais? Sim, nós temos diferenças, tá? Mas geralmente quando a gente usa os números cardinais para uma boa parte de comunicações, né, a gente vai utilizar esses daí, tá certo? Então vamos lá, para o primeiro deles. 0. Mesma configuração do O. Mas, Edson, se eu precisar falar sobre um O e sobre um 0, como é que eu faço? Né? Então, geralmente vai depender do contexto em que vai ser apresentado e também você pode fazer o sinal de número. Número. Aqui, ó, basicamente como se estivesse dando uma facada aqui, ó. Achei o número muito mais fácil. Número, ok? Isso aqui é de número, sinal de número, tá? 0. Aí o 1, o indicador, apenas. 1. 2, você vai somente usar o polegar e o indicador. 2. Gente, se vocês não estiverem me vendo, me fixem, tá? Pode facilitar se a conexão estiver instável. Eu estou vendo aqui alguns, às vezes aparecem, às vezes somem, tá? 2. 3. 3 dedos, né? Mas na posição na horizontal, certo? 3. 4. O 5 é assim? Não, certo? A gente vai fazer uma pequena inversão e fazer esse movimento aqui, ó. Como se fosse uma cobrinha. Certo? Ó, usando esses 2 dedos, indicador e médio. 5, ó. Como se estivesse fazendo uma garrinha assim, ó. 5. A letra 6, às vezes pode ser um pouquinho difícil para ver, né? Ó, mas, ó, vamos fazer aqui, ó. Junta assim, como se eu estivesse fazendo um caracolzinho. Tá vendo? E mostra para a pessoa. E basicamente, ó, vai ter aqui o numeral 6. Isso, Ângela, perfeito. 6. Sempre é para a pessoa, tá? Gente, se você tiver dificuldade, por exemplo, eu quero fazer assim para mostrar para a pessoa. Não precisa, para ficar confortável para você, certo? Assim, 6. 6. Aí a letra 7, basicamente, ó, só isso aqui, ó. Lembra do 2? Junta e vira o 7. 7. 8 é a mesma coisa do S. Aí, como é que eu vou diferenciar? Pelo contexto, tá? E tem algumas pessoas que também usam assim, ó. Quando querem indicar número. Então, uma leve mexida. 8. E o 9, basicamente, lembra daquela perspectiva, né? Que a gente fez o 6. Basicamente, a gente vai fazer, ó, só a inversão. 9. 9. 6 assim. Né? A palma como se estivesse aqui, ó, agarrando uma coisa. E o 9 eu vou inverter. 9. E aí, depois, obviamente, a gente já viu os algarismos, né? A gente pode fazer as composições. Só depois que a gente vai ver um pouco mais aprofundadamente, né, os números que são de ordem com mais mais de uma casa decimal, né? A gente vai ver esses outros passos nas outras aulas, né? A gente vai ter conteúdos específicos para isso. Beleza? Até aqui, tá tudo ok, gente? Quando tá no meio do negócio, vai fazer, dá uma tremedeira na mão. É normal. As primeiras vezes, Lucas, é sempre uma tremedeira, né? Tô brincando. Sempre uma coisa nova. Então, gente, ó, vamos só revisar aqui os números, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
e 9. Tranquilo? Não vejo nem o quê, Mônica? Não vejo nem meus dedos. Imagina quem vai interpretar. Mulher, pelo amor de Deus. Mulher, não faça isso comigo, não. Vamos lá, gente, ver aqui mais uns sinais. Só aproveitar o nosso tempo, tá? Isso aqui eu vou disponibilizar também lá no nosso Moodle, para que vocês possam praticar. Vamos fazer aqui uma pequena prática de datilologia. Epson, Oi, Ângela? eu tô sem acesso ao Moodle ainda. Sim, entendi. Charles lembro da ficou sua de dar um situação. retorno essa semana, Ainda nada. mas ele disse que tinha. Ângela, Não. tente mandar um e-mail. Eu vou ver pra se Ulisses, segunda-feira ele consegue ou resolver. pro NEAD mesmo, né? Que às vezes o Charles pode estar ocupado, né? Não ter Tá. passado. Mas tente falar com o Ulisses. O Ulisses geralmente ele resolve isso muito rápido. E você precisa dos conteúdos, né? Não só da Tá. minha disciplina, né? Mas dos outros também. Exatamente, porque eu tô acompanhando os outros, aí eu tô acompanhando as aulas, Mas para estudar, Karen me né? passa as coisas, mas Conteúdo, chato. não, com certeza, tá certíssimo. Gente, Exato. agora a gente vai praticar um pouco de datilologia. Eu quero que, inclusive, a gente faça aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu queria que alguns voluntários, né, pudessem apresentar o seu nome. Quer começar, Ângela? Tarararã. Quer, Ângela, testar? Ó, pode. Eu não sei. Mulher, a gente vai aprendendo aqui. Tem nadinha. Pode ser, Ângela? Escreve. Vamos lá. Ó, Se eu errar, você me diz. eu vou lhe ajudando. Ó, A. Aí a próxima. N. Que é o N? N. As duas letrinhas, né? As duas perninhas. G. G, assim. É. G. O E. Só como se estivesse fazendo uma garrinha, assim. Tá vendo? E. Aí, próximo. Isso aí é fácil. Muito bem. L. E A. De novo. Ângela. Tudo bem, ó. Parabéns. Ó, parabéns em Libras, gente, ó. Vamos aprender, ó. Aqui, ó. Parabéns. Muito bem. Mais alguém quer testar? Quer tentar? Fale aí para eu... Muito bem, Lucas. Vou fixar o Lucas, ou fixem vocês aí também, né? Que fica mais fácil de ver como é que tá fazendo. O Lucas. Vamos lá, Lucas. O Lucas já está profissional. Ó, L, U, C, A e S. Muito bem, parabéns. Mais alguém? Querem testar? Se tiver, levanta aí a mão para eu ver. Quer testar, Mônica? Eu vou fazer você fazer o nome todinho, ó. Mônica Analice dos Santos. Tô brincando, viu? Ele, O, né? O N, o I, o mindinho, né? O mindinho. Né? Lembra de levantar o mindinho. I, C, ó, C, I, A. Mônica. Muito bem. Mais alguém para a gente finalizar? Karine. Eita, já estão botando a Karine na reta. Quer, Karine, fazer? Ela tá com vergonha. Ela tá com vergonha do namorado dela que tá lá. Espia. Aí que não tem que ter vergonha mesmo. Eu pensei que ela tava com vergonha de mim, mas tá com vergonha do boy. Misericórdia. Mônica, você nem fale isso, né? O negócio do povo sair, pelo amor de Deus. Não, tá todo mundo aqui. Karen, vai fazer na frente do boy ou não? Agora é a hora da verdade. Se ele souber que você está fazendo livro, ele vai se apaixonar ainda mais pela mulher inteligente, professora capacitada que você é. O nome dela só é 3 letras, só ANA. Né, não?
Eu ia fazer ela fazer o nome completo, igual a Mônica. Como eu sei que ela não gosta do Ana, então bota ela fazer o carinho. Pronto. Pode ser, o carinho. Quer aparecer? Eu acho que ela foi pegar a janta ou tá namorando. Ela vai me matar. Não tá aparecendo, não. Manu me dificultando. Faz o Ana, carinho. Vai fazer ou não? Dole 1, dole 2, dole 3. Aí, Kathleen. Vai, Kathleen. Não, se eu for fazer, eu vou fazer só o Manu. Porque Caitlyn não me fez muita letra. Mulher, olha, deixe de preguiça, minha gente. Olha, Ana vai fazer. Vamos ver aqui. Eu quero carinho, viu? Não quero Ana, não. Ana é muito curtinha. Cadê, mulher? Você? Não tô vendo, não. Tudo bem, apareceu. Cadê ela? Maria, belíssima aí. Gente, vamos lá, fazer, cara. Calma aí, que eu vou ter que olhar. Pronto. Vou fazer aqui com você também. Ó. Opa, deixa eu aprender aqui com o recado, viu? Menina, ela vai perder o cabelo. Pô, porque eu tive que expulsar o pessoal daqui, aí eu fiquei... Mulher, tu expulsou o povo daí, pelo amor de Deus. Ó, vai fazer o Ana, né? A. Vai, porque é pequenininho, né? A. Tudo bem. Eu não estou enxergando. Pode me fixar qualquer coisa. Ana. Aí, geralmente, gente, quando a gente faz uma palavra, a gente pode dar um espacinho. Como se a gente estivesse dando um espaço. O teclado, né? Ó. A-N-A, espaço. Aí o A. Gente, não sei não. Espera ainda. Pronto, ó. Os 3 dedos assim, né? Ó. Aí bota no meio, polegar. Tô no meio. Aí, ó, de ladinho você sobe. É para igual lado. É para esse lado aqui mesmo. Tá certo. Pronto. Sobe. Aí, A. R. Dedos cruzando. R. I. N. E E. Muito bem. Tudo bem, desenrolou. Uma intérprete já, praticamente. Perfeito, gente. Ó, agora a gente vai ver alguns sinais muito básicos, tá certo? Só para a gente praticar um pouquinho. Pode ser? Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver minha apresentação ainda, né? Perfeito. Sim. Ótimo. Gente, ó, geralmente a gente tem que usar muitas expressões faciais, né? A nossa cara diz muita coisa. Por exemplo, você perguntar um porquê de pergunta e um porquê de resposta. Você vai dar o mesmo sinal, mas a expressão facial que vai ajudar você a compreender se está sendo uma pergunta ou se está sendo uma resposta. Eu pergunto assim, ó. Aliás, eu faço a sinalização assim. Por que, Ângela? Por quê? Porque, ó, minha expressão. Certo? Aí eu pergunto assim, ó. Por que você não ligou a câmera? Aí ela diz, porque problema internet. Certo? Por que? Ó, a expressão, ó. Por que problema internet? Ok? Tirando isso, ó, a gente vai trabalhando as expressões à medida que as aulas forem acontecendo, tá? Vamos ver aqui esses sinais básicos e a gente encerra a nossa aula por hoje, tá? Então, vamos lá. O oi, né? Você pode fazer assim, né? Um leve tchau. Obviamente, pelo contexto, você vai entender que a pessoa está entrando, né? Então, oi. Ou oi, ó. Lembra do ó? Você levanta só o mindinho. É como se juntasse o ó e o i, né? Faz assim, ó, essa configuração aqui, ó. Oi. 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 Ok? Você dá um arcozinho. Oi. Aí você vai perguntar, tá tudo bem? Ó, explode aqui, que isso aqui significa bom.
Bom. E o indicador, né? No caso, aliás, o polegar, fazendo o sinal de legal. Mas Isso. como é uma pergunta, você precisa fazer a expressão facial, né? Ó, tudo bem. Ou você pode também fazer assim, ó. Esse aqui, ó. Só descer. O dedo do meio, o dedo de dar o dedo. Você vai fazer esse sinal aqui, ó. Pega de um lado, aqui do peito, e do outro. Isso aqui significa saúde. Saúde, bem. É como se fosse tudo bem. Ok? Então, a gente tem, primeiro, esse aqui, ó. Bom, bem. Aí precisa, se for uma pergunta, né? Dizer que é uma pergunta. Tudo bem? Tudo bem, carinho? Tudo bem? Ou você pode também fazer a sinalização aqui, ó. Saúde, bem. Isso também significa tudo bem, ok? Próximo, bom dia. Lembra que a gente fez o bem, o bom aqui? Saindo da boca. Bom, bom. A mesma coisa, ó. Bom, e aqui a letra D, dia. Bom dia. Chega lá na escola, né? Bom dia. Essa segunda maneira poderia ser usada como resposta? Sim, perfeita observação, Gladson. A gente pode fazer em forma só a expressão, né? Tudo bem? Aí, tudo bem. Ó, minha expressão aqui, ó. Dei tipo uma resposta, né? Balancei a cabeça. Tudo bem. Ou tá mais ou menos, ou tá péssimo, né? Aí a gente vai aprendendo à medida que forem passando as nossas aulas. Bom dia. De novo, ó. Fazendo aqui de lado para vocês verem. Bom dia. Fazendo um pequeno arco com o D. D de dia, tá? Boa tarde. Boa. Mesmo Ângela, abrindo para fora, assim. Para fora. Aí. Isso. Ó. Isso. É, o dia para fora, como se estivesse se espreguiçando. Pronto, ó. Pra fora. Isso. Dia. Dia. Ok? Aí, boa tarde, né? Boa. Mesma forma. Boa. E tarde. É como se o sol estivesse lá em cima, né, gente? No pingo do meio-dia. Tarde. Boa tarde. Ele encosta no seu punho, tá? Boa tarde. Ok? Próximo. Boa noite. Boa. Mesma coisa. A gente já vai aproveitando os sinais que a gente aprendeu. Bom. Boa. Noite. Lembra do tarde assim? E aqui desce. A tarde está assim, ó, encostei, aí à noite ele vai se pondo. Então, ó, desceu. Boa noite. Boa noite. Ok? Deixa eu ver aqui o chat. O professor me ensina a falar bom dia, o sol já nasceu fazendo dia, tudo bom? Muito bem, pessoal. Bom dia. O sol já nasceu. Ó. Você vai fazer tipo um classificador aqui, ó. O sol nascendo, né? O sol já nasceu lá na fazendinha. Chama. Eu acho que é assim, né? Eu acho que é assim. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Depois a gente treina esse negócio aí. Que eu não lembro, não. Não lembro da música. Sim? Então, ó. Emerson, depois, na próxima aula, você coloca o Jonathan fazendo. Perfeito, na hora. Ele tem atrás, né? Tem um cenário e ele fazendo a sinalização. O Jonathan Ótimo, Medeiros. Ótimo, já vou trazer. Boa noite, né? Boa noite. Depois, a gente tem... deixa eu ver aqui. Desculpa. Desculpa. Lembra da configuração Y? Você vai fazer desculpa. Desculpa. E a expressão, né, meu povo? A menos que você queira dizer que é uma desculpa esfarrapada, né? Mas você tem que fazer a expressão também, ó. Desculpa. Desculpa. Ok? Por favor. Estou bem xuxa, né? Hoje, desculpa, por favor, com licença, obrigado. As palavrinhas mágicas, né?
Por favor. Ó, suplicando assim, por favor. Por favor. Por favor. Ok? Depois, com licença. Vai fazer basicamente isso aqui, esse movimento. Para você, tá certo? Mesmo aqui, ó, por favor, mas aqui você vai, tipo como se fosse assim, abrindo e puxando para você. Com licença. Com licença. Com licença. Obrigada, ou obrigado, né, ó. Obrigado. Gente, ó, para quem não sabe, meu óculos é um fake, tá? Tô usando filtro. Obrigado. Obrigado. Você viu, né, Ângela? Obrigado. Você pode fazer com as duas mãos, né? Ou com uma mão. Obrigado. Obrigada. Mesma forma. Ok? Nome. Para você perguntar o nome de uma coisa. Por exemplo, eu vou perguntar aqui o nome desse copo. O nome da pessoa. Eu aponto para ela e uso a letra U. Né, ó. Faço esse movimento aqui, ó. Nome disso. Nome disso. Qual o seu nome? Nome. Ok? Nome. Nome. Aí, se você quiser falar meu nome, você já aprendeu, né? Fazer, Ângela, por exemplo, já fez a datilologia do nome, aí você, para se apresentar, né? Diga assim, ó, meu nome. Você pode dizer assim, ó, nome. Nome para mim, né? Ó, eu faço para as pessoas assim, né? Aí, o contrário é para mim. Meu nome. Meu nome. O meu sinal eu não sei. Já tem o sinal? Não sei. Pronto. Geralmente, quando a gente tem contato com a comunidade surda, a gente é batizado, né? Por exemplo, o sinal da Maria Luísa. É esse aqui, ó. Certo? Aí, o meu sinal é esse. Professor, qual é o sinal para o professor? Como que fala, professor? Professor, lembra da letra P? P. Ó, você vai fazer de um lado para o outro. Professor. Professor. Ok? Seguindo aqui, o obrigado, né? O nome, quando você quer perguntar para a pessoa, qual é o seu nome, Lucas, né? Você aponta para ele. Qual é o seu nome? Isso aqui, ó, já tem, ó, tanto a pergunta, pela minha expressão, e que eu estou perguntando qual é o seu nome. Qual é o seu nome? Aí o Lucas vai responder. Meu nome é Lucas. Ok? Meu sinal. Agora é o próximo, né? Sinal. Para você perguntar para coisas ou para fazer para as pessoas, né? Por exemplo, eu vou falar aqui, a Maria Luísa está aqui do meu lado, né? Eu falo assim, ó, sinal dela, sinal. Ó, basicamente assim. E eu dou uma leve girada. Sinal. Sinal. Sinal de coisas, né? Ou das pessoas. Ou se você quiser falar o seu sinal. Por exemplo, você vai fazer esse mesmo movimento, mas para você. Ó. Giro para mim. Meu sinal, Epson. Meu sinal, Epson. Ou, por exemplo, aqui, ó. Vou apontar para isso aqui, ó. Sinal desse copo, sinal de copo, é esse aqui, ó. Copo. Ok? Libras, a gente já viu, inclusive, hoje também. Libras. Libras. Mas se você quiser falar língua de sinais como um todo, geral, pode fazer assim também. Só mexendo as mãos em movimento circular. Isso aqui significa sinalizar, significa também libras, né? Aqui, obviamente, no contexto brasileiro, né? Porque isso aqui também significa língua de sinais. Então, pode ser para vários outros, tá certo? O que mais? Escola. A gente vai fazer, aqui a gente já vai ver um sinal composto. Ele tem dois sinais que se complementam e dão significado, que é o sinal de casa e o sinal de estudar. Né? Lembra do sinal de casa que a gente fez aqui? Casa, certo? E o sinal de estudar. Ó, as mãos batendo aqui, ó, nessa posição.
Ok? Casa, onde a gente estuda. Casa, estudar. Escola. Ensinar, né? A gente vai, ó, ter a mesma configuração aqui, ó. A gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Ensinar. Ensinar. Professor, a gente já viu, né, ó. Professor, a letra P, ó. Professor. Eu, professor Libras. Eu sou professor de Libras. Professora Ângela. Ela é professora de que disciplina? Ai, eu sou formada em física, dou aula de ciências, mas eu não Vamos, sei. vamos ver Eu primeiro não sei falar. de física. Física. Por que que esse sinal aqui, ó? Geralmente há a possibilidade de você fazer a métrica, né, das coisas. Então, por isso aqui, ó, sinal de quantidade, e aqui é como se fosse a métrica, né? Então, aqui é o sinal É de abrindo assim a mão? Ó, física. E ciências, é assim, ó. Só balançando o Czinho. Ciências. Ela, professora Ângela, é professora, disciplina, ciências. Ok? Vamos lá. Ebson, conheci esse aqui também. Ciência também. Vocês vão ver, ó, que algumas vezes pode ser que a gente ensine um sinal aqui e vocês encontrem outros. Lembra da variação linguística? E também tem as possibilidades de várias sinalizações, por exemplo, esse aqui, Como ó. é o que Maria Luísa disse? Isso aqui, ó, ciência. Ó, deixa o mindinho, aí só balança aqui, ó, ciência. Certo? Ou você Inclusive, pode... foi no Rio Grande do Norte que eu vi isso aqui, cheguei lá fazendo ciências, aí os surdos, não, é errado. Ciência, desculpa, porque lá no Ceará, ciências. Eles adoram, né, Exatamente. Ebson, quando a gente chega a gente chega com regionalismo, porque eu sou do Ceará, aí eu fui interpretar no Rio Grande do Norte, aí tem muito regionalismo, aí eles achavam graça, achavam bom corrigir, não, tá errado, prova. Aí eles, não, é assim, prova, né? Aí ficava, alguns sinais eram diferentes, tá bom, desculpa. Aí quando eu vinha para o Ceará, começava a fazer os sinais lá, do Rio Grande do Norte. Gente, mas isso é bem normal, tá? Eles procurarem um sinal e geralmente a gente respeita o sinal que é usado naquela região, né? Por exemplo, a gente está aqui no contexto do Rio Grande do Norte, então geralmente a gente dá prioridade para ensinar para vocês, inclusive, né, o regionalismo daqui. Mas nada impede que vocês também procurem na internet, né? Procurem outros aplicativos que às vezes apresentam uma outra variante. Então, fiquem muito tranquilos e se tiverem dúvidas, podem trazer para cá e a gente discute sobre isso, os regionalismos que vocês encontrarem. Professor, Oi, Lucas. Falar enquanto, por exemplo, eu encontro uma pessoa surda, aí eu vou falar com ela em Libras. Ajuda na expressão falar junto enquanto eu tô fazendo Libras, eu falar algumas coisas, ajuda na expressão ou dificulta a expressão? Às vezes não faz tanta diferença. Por exemplo, se for uma pessoa que tem surdez profunda, ele não vai adiantar, só vai ver sua boca mexendo e talvez não faça nem sentido, né? O que eu sempre falo, entra no caso do bimodalismo, né? Da dificuldade de você conseguir expressar uma coisa numa língua e na outra, né? O que a gente tem, às vezes, é o balbúcio. Por exemplo, não necessariamente estou falando, ó. Minha boca mexeu aqui de forma natural, né? E isso pode ser uma coisa que ajude a pessoa a entender, mas não é todos os casos. E a depender dos surdos, eles podem ter mais facilidade para fazer leitura ou não, certo? A leitura labial, ok? Então, vamos lá, seguindo aqui. A gente já viu o professor, né? Aprender. Sinal ótimo. Ó, aprender.
Basicamente, ó, abrindo e fechando a mão aqui, ó. Muito bem, Mônica, excelente. Aprender. Aprender, ok. Próximo, universidade. Você vai fazer a letra U, ó, deslizando aqui, ó. Na sua mão, ó, mão aberta aqui, ó. Universidade. Universidade. Aqui, universidade de forma geral, tá? Mas quando a gente vai fazer, por exemplo, um sinal específico da universidade, por exemplo, da UFESA, a gente vai ter ó, esse sinal aqui, ó. U desce para 1. U desce para 1. Por que, Epson? Né? Geralmente a gente tem alguns sinais que são semelhantes a características dos lugares. Esse sinal aqui da UFESA, não sei se vocês chegaram a conhecer, né, algum campus, eu acredito que sim, né? Geralmente a gente tem aqueles muros que tem assim, né, as colunas juntas, né, e fazendo pequenos arcos. Então ficou esse sinal. UFESA. Ok? Tipo Mossoró, né? Oi? Tipo o campus de Mossoró, né? Exato, exatamente. Tipo o campus Mossoró. Tem vários murinhos, né, que tem essa mesma estrutura, que faz um pequeno arcozinho assim, né, para cada muro que a gente tem lá nas extensões. Outro sinal aqui em relação ao local. Se torna um sinal local? Sim, Gladson. Excelente afirmação, né? Vira, sim, um sinal específico da UFES, como um todo. Isso aqui, UFES. Ok? Aí vira o sinal daqui. Geralmente, quando as pessoas chegam e procuram um sinal, né, tem aí a possibilidade de você ensinar esse sinal para elas. Se você for lá no Rio Grande do Sul e perguntarem sobre a UFESA, o sinal lá no Rio Grande do Sul da UFESA vai ser esse aqui. No caso, esse tipo de sinal não sofre regionalismo. Exato. Até porque, né, como os próprios nomes das pessoas. Por exemplo, a Ângela não vai deixar de ser Ângela porque está lá no Rio Grande do Sul, né? Então, segue o mesmo princípio de sinal pessoal, o sinal específico de um lugar, ok? E eu coloquei aqui somente Mossoró, mas a gente pode pensar em outros, tá? Tem alguns que eu não conheço, a gente precisaria investigar um pouquinho mais, mas vamos ver aqui. O sinal de Mossoró é esse daqui, ó. Mão, braço aqui nessa posição. A mão vai ficar como se fosse uma pinça e fazendo esse movimento aqui. Mas por que, Epson? O que vocês acham que é por que esse sinal aqui? Alguém arrisca dizer? Pensando na imagem, poderia ser o mesmo do Sol. Que é quente, né? Boa, Gleidson. É realmente uma referência. A quintura de Mossoró é referência. Gente, ó, o que vocês acham que poderia ser isso daqui? Imagem, ou que objeto, ou coisa, característica de Mossoró que faz isso daqui? Acho que aquelas máquinas que retira petróleo que tem lá em Mossoró. Excelente, muito bem. Gladson também respondeu aí, parabéns, Ângela, parabéns, Gladson. Ó, a gente vai ver que é uma... Eu lembrei na hora que você fez. Quando você fez isso, eu lembrei. Exato, são os cavalinhos, né, de extração de petróleo. É justamente por isso que foi batizado o sinal de Mossoró. Porém, a gente tinha, um tempo atrás, esse sinal aqui, que vocês também podem ver, tá? A letra M. E depois, na comunidade surda, elas mesmas pensaram em um sinal que pudesse ser mais significativo, né? E trouxesse remetesse essa lembrança, né? Então, por isso que o sinal ficou esse aqui. Tá bom? Então, pode ver que algumas pessoas mais idosas, alguns surdos mais idosos, vão usar esse sinal aqui. M. Aí, geralmente, a gente usa esse sinal aqui. Os mais novos, ou as pessoas que estão sinalizando agora. Tá ok? Gente, então, eu acho que foi muita informação, né? Mas que bom que todo mundo ficou por aqui. Para você que está assistindo essa aula posteriormente, tente revisar. E se tiver dúvidas, fale com os nossos tutores, pergunte ali nos nossos fóruns de dúvidas, certo? A gente vai aprendendo assim na medida em que forem acontecendo as aulas. Não se preocupem se você não decorou um determinado sinal, a gente vai aperfeiçoando isso na medida em que forem passando, tá? E a gente sempre vai revisando o que a gente já aprendeu. Eu vou ensinar vocês
aprendem a gente se comunicar em Libras. Eu vou criar o grupo no WhatsApp, aí vocês tentar entrar. Ok? Combinado? Combinado? Perfeito. Gente, olha, muito obrigado por vocês participarem hoje da nossa aula. A gente se encontra próxima sexta. Que horas? 7. Ok? Obrigado, Maria Heloísa. Obrigado a todos vocês. Ó, façam aí pelo menos boa noite para mim. Olha, professor, boa noite. Noite. Show de bola. Então é isso, meu povo. Cheiro para vocês. Gostou, Ângela?